Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o novo tema do canal Família na Plenitude. O tema de hoje é esse que está na tela aí, ó. Apocalipse, escrito em 69 DC. Policarpo não foi discípulo de João. Vamos repetir o tema. Apocalipse, escrito em 69 DC. Policarpo não foi discípulo de João. Esse é o tema de hoje, meus irmãos. Vamos avançar cada dia mais no conhecimento da verdade. Vamos? Aqueles que não são inscritos, convidamos a que faça a sua inscrição agora. Pode fazer agora ao vivo, tá? Faça a sua inscrição, comente, compartilhe, envie os links aí para os seus amigos, tá bom? Então o tema de hoje é esse aí. Quem desejar também fazer parte de grupo de WhatsApp, me solicite no número que está na descrição do vídeo de hoje. Então você vai me solicitar que eu envie para você os links de nossas apresentações que são feitas aos domingos, às quartas e outra apresentação que nós temos, nós ainda não definimos um dia, que é a live que muitos poderão participar também conosco. Então, meus irmãos, o tema de hoje é esse aí. Apocalipse foi escrito em 69 DC. Policarpo não foi discípulo de João, estamos afirmando isso no tema de hoje, para decepção de muitos, né? Que dizem que Policarpo foi discípulo de João. Então vamos avançar agora? Então aí quem está conosco aí, pode aí comentar aí, que nós estaremos aí também falando com vocês aí, escrevendo alguma coisa para vocês, tá bom? Então um grande abraço a todos, sejam bem-vindos ao chat, agora ao vivo aqui. Então vamos iniciar o nosso tema? Vamos, né? Apocalipse em 69 DC. Policarpo não foi discípulo de João. Então, nós estamos afirmando no tema de hoje que o Apocalipse ele foi escrito antes de 70 DC. Correto? Então, a fim de que nós possamos avançar nessa mensagem, vamos iniciar esse tema dizendo, meus irmãos, que João e Alruana, né, o evangelista, ele foi um dos 12 apóstolos de Cristo e o mais novo deles, né, o mais novo dos discípulos de Cristo, do Machia de Israel. Então, na época do chamado do Messias, João, né, e Alruana, ele tinha por volta de 24 anos de idade, tá bom? E João, ele pertencia à família de Zebedeu e de Maria Salomé. Possivelmente, João, ele seria solteiro, correto? Provavelmente, João seria um pescador, uma vez que o seu pai, ele tinha posse de alguns barcos e admitia várias pessoas a fim de auxiliar na pesca. E antes que ele seguisse o Nazareno, antes que João seguisse o Nazareno, ele e o seu irmão Tiago eram discípulos de João Batista, tá? E estavam assim preparados para o encontro com o Machia de Israel, o Messias, o Cristo, né? Então, quando João Batista os apresentou a Cristo, confirmando que ele era aquele que havia de vir, eles imediatamente o seguiram. Quem? João e Tiago. Correto? Então já sabemos que João foi aquele que escreveu o Evangelho, né? Um dos 4 evangelhos, você já sabe. João foi um dos discípulos, um dos apóstolos que escreveu o Evangelho de João. E também João escreveu as 3 cartas com seu nome. Mas, ao escrever o Apocalipse, João estava exilado. Correto? Ele mesmo diz isso na carta do Apocalipse. Correto? Mas, meus irmãos, a tradição católico-romana diz que Policarpo, um personagem que surgiu depois, né? Diz que Policarpo
foi discípulo de João. Quem diz isso? A tradição católico-romana. Mas nós, hoje, aqui, estamos afirmando que Policarpo não poderia ter sido discípulo de João, uma vez que Policarpo nasceu em 69 DC. Percebeu? 69 DC, em Esmirna, na Turquia. Percebe? Policarpo nasceu recém-nascido quando João foi exilado na ilha de Patmos. Então, João, no caso, Policarpo nasceu em Esmirna, na Turquia, em 69 DC. Então ele era um recém-nascido. Como assim ele foi discípulo? Né? Agora, o falecimento de Policarpo, ele foi em 155 DC, de acordo também com a tradição. Então, quando Policarpo nasceu, João já estava exilado na ilha de Patmos, como diz o texto do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, meus irmãos. Onde diz o seguinte: eu e a Juana, né? E a Alcana, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Cristo, estava onde? Na ilha chamada Patmos. Quando, meus irmãos? 69 DC, né? Policarpo estava nascendo, era um recém-nascido. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do eterno Criador e pelo testemunho do seu Cristo. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, não nos deixa mentir, não é verdade? Aí alguns poderiam até perguntar: Messias, João não foi exilado na ilha de Patmos no ano 95 DC? Porque, na verdade, a tradição diz que ele foi exilado na ilha de Patmos em 95 DC. E, inclusive, que o Apocalipse estaria sendo escrito lá no ano 95 DC, muito depois do ano 70. Alguns poderiam fazer essa pergunta, né? João não foi exilado na ilha de Patmos no ano 95, Messias? Mas nós estamos afirmando, dizendo, o exílio daquele apóstolo, na verdade, se deu antes do cerco de Jerusalém pelos romanos em 70 DC. Correto? Nós estamos afirmando que o exílio de João foi antes do ano 70, tá? Antes do cerco de Jerusalém pelos romanos, pelos exércitos romanos em 70 DC. Percebeu? Então é isso. E vamos dizer por que ainda hoje. Ainda vamos dizer por que o exílio de João foi antes do ano 70 e não em 95 DC. Tá bom? Então, meus irmãos, nós temos que dizer para vocês aqui e para aqueles que insistem em querer afirmar coisas que não condizem com os próprios textos da Bíblia que eles têm. Então é completamente sem sentido dizer que Policarpo, né, ainda recém-nascido, vamos prestar atenção, então é completamente sem sentido dizer que Policarpo, ainda recém-nascido, percebe? Recém-nascido, teria sido discípulo de João. Como assim? Um recém-nascido discípulo de João. Então, na época do seu nascimento, do nascimento de Policarpo, como já dito, João já estava exilado. E João tinha por volta de 63 anos, já um idoso, né? 63 anos de idade, quando Policarpo nasceu. Mas é claro, meus irmãos, que teólogos futuristas, né? Teólogos do sistema religioso, e os livros deles dizem isso, né? Vão dizer que João escreveu o Apocalipse lá pelos anos 95 DC. Então é claro que eles não vão concordar com a nossa mensagem, correto? E que esse foi, então, o ano do seu exílio, vão afirmar eles, né? Mas temos que lhes dizer, e dizer a esses também, que no ano 95 DC, João estava com 89 anos de idade. 89 anos. Marcou? Bem velhinho, né? Bem idoso. Mas os estudiosos das denominações evangélicas, eles afirmam o seguinte nos relatos que constam na Bíblia de Estudo Pentecostal, da CPAD,
de 1995, e outros textos também de outros mestres do sistema religioso também dizem isso, né? Eles dizem, o Apocalipse, o livro do Apocalipse, foi escrito por volta do ano 95 DC. Eles dizem isso nos ensinos deles, nos livros deles, nos estudos deles, né? Que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 DC, do século I da era cristã. Isso eles afirmam, isso que eles afirmam. No fim do reinado de Domiciano, dizem eles, imperador romano, que foi do ano 81 ao ano 96 DC. Tá, e eles também dizem que cabe ressaltar que Domiciano foi um dos imperadores romanos que também perseguiu os cristãos de sua época. Afirma esse site aqui, ó. Depois vocês poderão, digita aí, né? Nesse site aí. Talvez dê para ver aí, né? Não sei se vai dar para ver. Extension AFAIDNBMNNNI BPCAJP. Então, digita aí sobre o livro do Apocalipse, escrito por volta do ano 95 do Google, que vocês vão achar a afirmação dos mestres das denominações, né, da religião cristã evangélica, afirmando isso aí, tá? Que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 95 DC e que João também teria sido exilado nesse ano também, tá bom? Mas, meus irmãos, nós estamos dizendo aqui que não pode ser verdadeira tal afirmação. Não pode ser verdadeira. E vamos dizer por quê, né? No tema de hoje. João, ele estava tratando das coisas que brevemente deveriam acontecer. E não haveria mais sentido fazer discípulos. Primeiro que Policarpo era recém-nascido, né? Não tinha sentido depois dos fins dos tempos, né? Que era o fim da nação judaica, a queda do templo. Não teria sentido ele fazer discípulos depois do fim dos tempos. Correto? Exatamente porque os discípulos estavam sendo feitos exatamente para falar do evangelho, que era o evangelho do fim dos tempos. Então Policarpo nasceu em 69, quase no ano 70, né? Então João ainda ia fazer discípulo para ensinar o que é eles? Sobre o fim dos tempos, sobre as coisas que brevemente deveriam acontecer. Quando? Quando? Se ele estava recém-nascido. Tá? Então é isso, meus irmãos. Não tem sentido, né? João estava tratando das coisas que brevemente deveriam ocorrer. Então, como já falamos, não haveria esse sentido de ele fazer discípulos muito depois do ano 70 DC. Pois estava chegando o fim no ano 70, quando Policarpo nasceu. E Policarpo, então, como nós já falamos, ainda era um bebê, recém-nascido. Então é importante ressaltar que João, quando seguiu a Cristo, deixando de ser discípulo de João Batista, ele deveria estar por volta de 24 anos de idade. Uma vez que, segundo o texto de Lucas 3:23, o Cristo estava com 30 anos de idade. Né, como podemos ler aqui nesse texto aqui, ó. Yahushua tinha cerca de 30 anos, Yahushua, né, Cristo, tinha cerca de 30 anos de idade, percebe? Então, se Yahushua tinha 30 anos, João, como mais novo, tinha 24, correto? Olha só, Yahushua tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério, ou seja, quando ele chamou João e os demais discípulos e a Tiago. E Tiago era o mais novo deles, tinha 24 anos, correto? Então aqui está a prova de que João realmente tinha 24 anos, até mesmo porque Cristo tinha 30 anos. E Yahushua tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Lucas 3:23. Deixa eu tirar esse barulhinho aqui, gente, que de vez em quando faz aqui, acaba atrapalhando um pouquinho a nossa fala aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Pronto, tirei. O barulhinho aparece de vez em quando aqui e a gente às vezes esquece quando a gente vai começar a live aqui. Então é isso, meus irmãos. Acabamos de ler em Lucas 3:23 sobre a idade de Cristo, 30 anos, e estamos afirmando que João, o amado, né, tinha 24 anos. Então nós precisamos observar que Lucas 3:23 diz que Cristo tinha cerca de 30 anos, na verdade, quando começou o seu ministério.
Mas a Bíblia não nos diz sua idade exata. Ele tinha cerca de 30 anos, acabou, tinha 30 anos. Mas entre os judeus, aos 30 anos, um homem era considerado maduro e podia ser mestre, ou seja, rabi, e ter discípulos. Então é certo que realmente Yahushua, que é chamado de Jesus na Bíblia, né, ele tinha 30 anos de idade. Se o Mashiach, que é o Cristo, né, tivesse iniciado seu ministério antes dos 30 anos, provavelmente não seria tão respeitado sendo ainda muito jovem, ou seja, com menos de 30 anos. Com 30 anos, o Mashiach, ele já estaria pronto para lidar com a grande responsabilidade ali do seu ministério, correto, meus irmãos? Ele já conseguiria, nessa idade, né, suportar, com essa maturidade, suportar a pressão de sua missão, que era realmente muito forte ali o que ele deveria enfrentar. Então é bom saber que a forma inteligente como Cristo resolvia os problemas e suas respostas sábias a perguntas problemáticas foram, em parte, fruto de sua idade madura. Correto, meus irmãos? Antes dos seus 30 anos, o Mashiach, o Cristo, provavelmente ele trabalhou como carpinteiro em Nazaré, conforme nós podemos ler no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. E sendo o filho mais velho, Cristo, provavelmente ajudou a sustentar a sua família ali, junto com seu pai ali, construindo os serviços de carpintaria, né? E durante aqueles anos todos, ele teve tempo também para estudar as escrituras a fundo. Ele começou com os 12 anos, já entre os doutores, como vocês bem sabem, né? Seu ministério, o ministério do Mashiach, era muito importante, por isso ele precisou, né, estar bem preparados para cumprir a vontade do Pai Eterno. Mas nós estamos falando, meus irmãos, das idades desses personagens, Cristo e João também, das idades, a fim de denunciar sofismas de que o Apocalipse teria sido escrito muitos anos depois do ano 70 DC. Então nós estamos aqui a fim de denunciar, de refutar essa ideia. Isso não faz, meus irmãos, qualquer sentido, tendo em vista que Apocalipse tratava, entre muitas coisas, da destruição que viria sobre a cidade de Jerusalém, que vocês bem sabem, todos sabem disso. Então nós estamos afirmando no tema de hoje, o Apocalipse ele foi escrito antes de 70 DC, e como já falamos, Policarpo não poderia ter sido discípulo de João, tá? Policarpo não foi discípulo de João. Então a primeira prova que Apocalipse foi escrito antes de 70 DC, quando ocorreu o cerco, né, incêndio de Jerusalém e a destruição do seu templo, está relatado no próprio Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, tá? Onde diz o seguinte, meus irmãos, revelação de Yahushua, revelação, como diz na Bíblia, de Jesus Cristo, revelação de Yahushua, a qual Yahu deu para mostrar aos seus servos as coisas que o quê? Que brevemente devem acontecer. Aconteceram no ano 70, né? As coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu mensageiro as enviou e as notificou a Yahuana, seu servo. As notificou a João, como diz na Bíblia, né? Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Agora, meus irmãos, nós perguntamos, quais coisas brevemente deveriam acontecer depois de 70 DC? Lá para o ano 90, o ano 100. Quais coisas? Se as coisas, né, ocorreram conforme relata a própria história em 70 DC. Não é a Bíblia que fala, não. É a própria história relata que as coisas que brevemente deveriam acontecer aconteceram no ano 70 DC. Não é verdade? Vocês que são mestres aí do sistema religioso, tá? Então a própria história diz o seguinte: em 30 de agosto do ano 70 DC, olha, não é 95, não é 100, não é depois. Em 30 de agosto de 70 DC, cerca de 60 mil soldados romanos
sob o comando de Tito, futuro imperador, ocuparam e saquearam a cidade de Jerusalém. Olha aí, as coisas que brevemente deveriam acontecer do Apocalipse capítulo 1, versículo 1, né? O episódio punha fim à grande revolta judaica que desde o ano 66 DC, bem antes de 70 DC, né? 4 anos antes, vinha provocando motins e atentados contra cidadãos romanos em protesto ao domínio de Roma e ao pagamento de tributos. Tito, né, o general, atacou o ponto mais fraco da fortificação de Jerusalém. Não somos nós que estamos falando. É a história que diz que foi no ano 70, tá bom? Tito atacou o ponto mais fraco da fortificação de Jerusalém, a chamada Terceira Muralha, a oeste da cidade. A cidade foi saqueada e o segundo templo destruído. Não ficou pedra sobre pedra, correto? As coisas que brevemente deveriam acontecer. E o segundo templo destruído. Para os romanos, não era um edifício religioso, mas uma fortaleza inimiga e, como tal, foi incendiada e arrasada. A maioria dos habitantes de Jerusalém, isso é a história que diz, tá? Foi assassinada, escravizada ou deportada para trabalhar na mina. Tito, percebe que é a história? E seus soldados celebraram a vitória em seu retorno a Roma, exibindo no desfile do triunfo a menorá e a mesa dos pães da presença. Olha aí, os pães da presença divina. Até então, esses objetos só haviam sido vistos pelo sumo sacerdote do templo. Percebeu a profanação do templo? Percebeu que Shaul falou em Tessalonicenses? Que o iníquo entraria no templo, profanaria o templo? Percebe? Olha só, eles levaram o quê? A menorá e a mesa dos pães da presença. Até então, aqueles objetos só haviam sido vistos pelo sumo sacerdote do templo. Percebe o cumprimento ali no ano 70 DC? Este evento, diz a história, foi eternizado no Arco de Tito, em Roma. A destruição do primeiro e do segundo templo de Salomão é rememorada, olha só, atualmente, no jejum judeu desse povo aí que foi considerado Israel, Tisha B'Av, né? No jejum judeu, Tisha B'Av. Eles sabem o que é isso, né? Então, meus irmãos, o que nós estamos lendo aqui não é o que eu falo, mas o que a história diz. As coisas que brevemente deveriam acontecer do capítulo 1, versículo 1 do Apocalipse, tá bom? Então, veja, João estava escrevendo sobre as coisas que brevemente deveriam acontecer e ele estava exilado na ilha de Patmos fazendo essa escrita, essa carta, correto? Então, observe que a história diz que a destruição de Jerusalém se deu em 70 DC, correto? Não é verdade? A história que diz que a destruição de Jerusalém se deu em 70 DC. Se deu quando? 70 DC. Em 95, como assim? Como assim João estaria escrevendo as coisas que brevemente deveriam acontecer no ano 95 se as coisas aconteceram em 70? Tem sentido, meus irmãos? Não tem sentido, né? Tá? E o Apocalipse, ele trata sobre o juízo, aquele juízo que viria sobre aquela cidade que matou os profetas e ainda matou também o seu próprio Cristo, né? O seu Messias, o seu enviado, né? O seu Cristo. Então, meus irmãos, não há sentido João dizer que as coisas aconteceriam em breve, nos textos ali, lá pelos anos 95, correto? Percebe? Se os acontecimentos ditos como breves ocorreram em 70 DC. Estamos certos ou estamos errados? Como diz aí o Datena aí. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Né? Então, realmente, seguir esses ensinos dos mestres da chamada igreja, da dita igreja evangélica, os teólogos, realmente é para nos fazer rir. Né? Não tem sentido a gente propagar um sofisma desse.
dizer que o Apocalipse foi escrito de coisas que brevemente iriam acontecer no ano 95, se as coisas que brevemente iriam acontecer e já aconteceram foram em 70 DC, meus irmãos. João estava exilado em 69 DC, quando Policarpo estava nascendo, um recém-nascido, como ele seria também discípulo. Mas vamos falar sobre isso também, tá bom? Agora, outra prova que João escreveu o Apocalipse antes de 70 DC é Apocalipse capítulo 1, versículo 3, onde diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Percebe que no Apocalipse capítulo 1, versículo 3 está dizendo que o tempo está próximo? Veja, próximo de quê? O tempo de quê? Do cumprimento daquelas profecias, daquelas predições, inclusive da queda do templo e do incêndio ali, da destruição de Jerusalém, o juízo que viria. Então, olha só, porque o tempo está próximo. É claro que no ano 95 não estaria tão distante assim. Mas só que a história diz que os acontecimentos se deram em 70 DC. Porque se dissesse que se aconteceu a destruição de Jerusalém e o templo também, se dissesse que foi em 95, nós estaríamos também falando que foi em 95. Mas a história diz que foi em 70 DC. Todos nós já sabemos disso, inclusive todos os mestres das denominações evangélicas dizem isso aí. Eles sabem que a destruição, que o cumprimento de Mateus 24, concernente à queda do templo, e o que aconteceu ali, aquela tribulação daqueles dias aconteceram, todos eles sabem que foi no ano 70 DC. Se bem que eles dizem que a grande tribulação, a grande aflição ainda vai acontecer, mas eles sabem que aconteceu, né? Ali no ano 70 DC. Então vejam bem aqui, ó. Essa é outra prova aqui, ó. Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam, né, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, percebe? Apocalipse 1:3. Então, meus irmãos, assim, nós perguntamos, né, que tempo estava próximo, senão a destruição de Jerusalém e do templo e mortes que praticamente todos que estavam na cidade, e a morte de praticamente de todos que estavam na cidade, né? É a pergunta que a gente faz. Que tempo que estava próximo, senão o que aconteceu, a destruição de Jerusalém e do templo e das mortes que praticamente todos que estavam ali foram mortos naquela cidade, tá? Até mesmo teria que se cumprir naquele tempo a previsão de Cristo quando disse em Lucas 21:20, né? Capítulo 21, versículos 20 a 33, onde diz o seguinte: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, aconteceu ou não aconteceu no ano 70 DC? Vai me dizer que não foi. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, quando que isso aconteceu? Olha só, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Olha aí, gente. Foi no ano 70 DC. Então, os que estiverem na Judéia, olha só a região onde deveria acontecer. Fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, percebe? A cidade, ó, saiam. E os que estiverem no campo não entrem na cidade. Que cidade? A cidade que foi destruída em 70 DC. Tá claro? Tá claro, né? Pois esses são os dias da vingança. Então, os dias da vingança foi quando? Lá quando aconteceu no ano 70 DC. E não no futuro, como se diz ainda que o juízo ainda vem. Esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo, né? Tudo que foi escrito, tudo, meu irmão, tudo. Você que é aí sétimo dia aí, tudo que está escrito, que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas? Olha, o contexto era lá, Jerusalém, aquela cidade. E para as que estiverem amamentando, haverá grande aflição. Olha só onde houve a grande aflição. Haverá grande aflição na terra e ira contra quem? Contra o mundo todo ou contra este povo? Contra aquele povo, contra este povo. Cairão pela espada e serão levados para onde? Como a aflição seria em todo mundo, se eles seriam levados para onde? Se todo mundo seria levado, então se todo mundo eram as nações também. Olha só. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações, percebe? Jerusalém será o quê? Olha só, é Jerusalém. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Quer dizer, isso aqui é o sinal daquelas autoridades, daqueles governos que teriam o quê? Um sinal da sua própria destituição.
O sol aqui é simbolismo dos governos, lua também, simbolismo de governo, e estrelas também, simbolismo das pessoas. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Alguns falariam assim, olha só, as nações estariam em perplexidade, é claro. Como não poderiam estar em perplexidade pelo que estava acontecendo em Jerusalém, se Jerusalém fazia parte do contexto ali do império, né? Olha só, ó, na terra, até mesmo porque tinham judeus espalhados por todas as nações, na terra as nações estarão em angústia. Quem? Os judeus espalhados também, muitos também que não eram judeus. E perplexidade com o bramido e a agitação do mar, quer dizer, o mar aqui simboliza nações, pessoas, tá bom? Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com os que está sobrevindo ao mundo. Os poderes celestes serão abalados. Que poderes celestes? Aqueles governos, as autoridades de Jerusalém ali, aqueles governos daquele tempo. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quer dizer, foi visto ali o juízo vindo. Quer dizer, vir nas nuvens ali não significa vir nas nuvens, embora alguns pensam que vir nas nuvens seria como ele foi elevado ali diante dos discípulos. Na verdade, vir nas nuvens significa o juízo que veio sobre Jerusalém. Quando começarem a acontecer estas coisas, aqui ó, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Percebe? Ele lhes contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino do Pai Eterno está próximo. Olha aí, eu asseguro a vocês que não passará esta geração, percebe? A geração deles, até que todas essas coisas aconteçam. Até o quê? Que todas, né? Ei, você aí que fica aí na teimosia aí falando que não é. Até que essas coisas, todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21, 20. Percebe? Capítulo 21, 20 a 33. Correto? Agora, meus irmãos, outra prova que o último dia foi em 70 DC é a batalha apocalíptica relatada em Apocalipse capítulo 16, 13 a 16, que diz o seguinte: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, tá? Coisas que saem da boca dos homens, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis, quer dizer, coisas que são faladas, né? Aos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar, olha só, percebe? Para a batalha naquele grande dia do Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Veja o que está escrito em Apocalipse. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não andem nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram, olha só, e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Apocalipse capítulo 16, 13 a 16. Onde foi o Armagedon? O Armagedon foi o cerco que foi feito em Jerusalém. Cercaram a cidade amada, correto? Mas, meus irmãos, a teologia futurista diz que o Armagedon ainda não ocorreu. Então é isso que eles afirmam, tá? Mas a história, olha só, a teologia futurista diz que o Armagedon ainda não ocorreu, correto? Mas a história, que eles sabem também, narra o contrário. Que já ocorreu a grande batalha que destruiu a nação de Israel em 70 DC. Então o Armagedon já aconteceu. Aquela cidade de Jerusalém, ela é mencionada no Apocalipse como a grande Babilônia, como diz no texto de Apocalipse capítulo 18, 2 a 4, onde diz o seguinte: e clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda árvore imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra
se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu. Saí da onde? Saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, 2-4. Estamos afirmando que a grande Babilônia aí era a própria Jerusalém. Vamos provar, correto, meus irmãos? Então por isso está dizendo assim: saí dela, povo meu. E ele falou isso aí, ó: fujam para os montes, percebe? Apocalipse 18, 2-4. Vamos provar aqui. Então, meus irmãos, e por que era a grande Babilônia? Por quê? Porque aqui no Apocalipse está citando a grande Babilônia. Por que era a grande Babilônia? Porque dela se requereu o sangue dos profetas, como se diz em Apocalipse capítulo 18, 24. E nela se achou o sangue dos profetas. Onde? Na grande Babilônia. Então, onde foi que eles mataram os profetas? Onde foi que eles perseguiram, que mataram o próprio Cristo deles? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Apocalipse 18, 24. Que terra? Na terra, na verdade, é Israel, né? E quando nós lemos o texto completo, diz o seguinte em Apocalipse capítulo 18, de 18-24. E vendo a fumaça do seu incêndio, percebe? Que cidade que foi incendiada em 70 DC, meus irmãos? E vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram pó sobre as suas cabeças. É claro que se tratava ali dos judeus lançando os pó sobre as cabeças deles. Ó. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência. Não era à toa que tinham judeus espalhados pelas nações, era exatamente por causa do comércio dela, né? Porque numa hora foi assolada, percebe o que foi a grande Babilônia? Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos, percebe? E profetas, porque já o Eterno julgou a vossa causa quanto a ela. Olha, o contexto era Jerusalém, gente, era Israel. Foi chamado de grande Babilônia aqui, ó. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, isso é o Apocalipse que diz, tá? E lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Por que João estava chamando de grande Babilônia? Porque ele não poderia revelar aquilo ali. Ele estava falando por enigmas. Ele estava exilado, gente. E não será jamais achada. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas e de músicos e de flautistas e de trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti. E ruído de mó em ti não se ouvirá mais. Quantos minutos? 38 minutos, né? E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela, onde? Naquela grande cidade, né? Na verdade, ali é dita como uma grande Babilônia, mas na verdade era Jerusalém. E nela se achou o sangue dos profetas, percebe? Vamos provar isso, tá? Que se trata de Jerusalém. E dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Que terra? Naquela terra ali que se referiu ao Apocalipse. Apocalipse 18, 18-24. Correto, meus irmãos? Correto. Então vamos continuar, né? Agora, para provar isso aí, que a grande Babilônia se tratou da própria Jerusalém, que foi incendiada em 70 DC, vamos ler em Lucas capítulo 13, 34, como é verdade que nela se achou o sangue dos profetas. Vamos ler. Grande Babilônia, grande Babilônia. Não. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, percebe? E apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha, os seus pintos, debaixo das asas, e não quiseste. Lucas 13, 34. Jerusalém matava os profetas, não é verdade? É verdade. Então, olha aí, quem era a grande Babilônia, né?
Então, meus irmãos, a grande Babilônia do Apocalipse era a antiga Jerusalém. E Apocalipse 18, 2 a 5 relata isso. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados. Sai dela, né? Lembra que Cristo falou? Né? Fujam para os montes, fujam, não volte. Ó, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e o Eterno se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, 2 a 5. Agora, meus irmãos, confirmando esse texto do Apocalipse, Cristo, ele já havia advertido para o povo dele sair daquela cidade, para que não viesse sobre eles o juízo que estava por vir já naquela geração. E nós podemos ler isso em Lucas capítulo 21, 20 a 24, onde diz o seguinte, meus irmãos: quando virem o quê? A grande Babilônia? Opa, balançou aqui um pouquinho aqui, ó. Quando virem Jerusalém, não a grande Babilônia, quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam, sai dela, povo meu. Os que estiverem na Judéia, né? Fujam para os montes, sai dela, povo meu, ó, confirmando com o Apocalipse. Os que estiverem na cidade, saiam dela, povo meu. Saiam, percebe? E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Correto, meus irmãos? Correto. Tá percebendo? Pois esses são os dias da vingança em cumprimento de tudo o que foi escrito. Só algumas coisas? Não, tudo. O cumprimento. Ali foi o final do cumprimento das profecias referentes a Israel. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição. Olha a grande aflição quando foi. Na terra. Que terra, gente? Dizem que ainda é no futuro, né? E ira contra quem? Contra quem, gente? Contra quem, ô teólogo? Contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Que nações? As nações daquele contexto. Jerusalém será pisada pelos gentios. Foi ou não foi, vocês que são teólogos ou mestres das denominações evangélicas? Jerusalém será pisada pelos gentios. E foi, até que os tempos deles se cumpram. Lucas 21, 20 a 24. Correto? Correto. Então essa é a verdade que estamos apresentando aqui. Está na história, está nos textos de vossas Bíblias. E em Apocalipse capítulo 20, 7 a 9, declara qual cidade seria cercada, tá, de exércitos naquele tempo. A cidade amada, é o que fala o texto, né? Claro, então, Jerusalém. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, já se cumpriu, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, está claro? E a cidade amada, percebe que ali foi o Armagedon? E do Eterno desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 27 a 9. O que foi isso aqui? É a representação do juízo final, que é o fogo do céu. Não destruiu todo o exército romano ali. As pessoas não foram destruídas, mortas todas ali a céu aberto, mas isso aqui é um simbolismo. Do Eterno desceu o fogo do céu, quer dizer, ali houve a separação da palha do trigo. A palha foi separada do trigo, tá? A palha foi ajuntada em molhos e queimada em fogo inextinguível. É um simbolismo do juízo final, que o que é carne, o que é humano, o que é terreno, permanece na esfera terrena. O que é espiritual é trigo, está reinando
infinitamente com um Pai eterno, né? E do eterno desceu o fogo do céu e os devorou. Então aqui foi o juízo final, a representação. Apocalipse 27:9, né? Então, meus irmãos, mais uma prova que o Apocalipse foi escrito em 69 DC é o que diz no texto do próprio Apocalipse 22:7. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, percebe? Presto venho. Então veio, o juízo veio. A vinda dele foi aquilo ali. O que aconteceu ali foi o juízo, ele veio em juízo, ele veio em destruição, como disse, ali foi o dia da vingança, percebe? Eis que presto venho, como? Em vingança, contra aquela geração ali daquele povo de Israel. Apocalipse 22:7. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22:7. Essa é mais uma prova aí, né? Que o Apocalipse foi escrito em 69 DC. Então por quê? Porque o Apocalipse não poderia ser escrito depois que tivesse se cumprido esse presto venho aqui, né? Não é verdade? Apocalipse 22:7. Agora, outra prova também do Apocalipse, escrito antes e que João estava exilado em 69 DC, é Apocalipse 22:12-14, onde diz: E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22:12-14. Nós podemos falar em outros textos o significado dessas coisas aí, de receber conforme as suas obras. Não vamos falar para que o vídeo não fique muito longo. Quantos minutos? 47 minutos, né? Apocalipse 22:12-14. Por fim, meus irmãos, outra prova é que João iria medir um templo ali na sua visão. Ele não iria medir literalmente, mas ele iria medir um templo em sua visão. Claro que o templo de Jerusalém, que foi destruído em 70 DC, mas ele estava escrevendo antes da destruição. Então, realmente, não faz nenhum sentido dizer que o Apocalipse ele foi escrito em 95 DC, quando João já estaria beirando os seus 90 anos de idade. Não tem nenhum sentido. E não seria razoável um idoso com aquela idade ficar só, exilado na ilha de Patmos, escrevendo um apocalipse de coisas que não iriam acontecer mais, porque já tinham acontecido em 70 DC, né? Então não tinha sentido. João já estava com quase 90 anos, meus irmãos. Já um bem velhinho. Como é que ele ia estar sozinho naquela ilha, exilado lá, ainda escrevendo o apocalipse de coisas que brevemente deveriam acontecer? Quando? Se acontecerem em 70. Então, como nós dissemos, o templo ele caiu em 70 DC. E é a história que diz, não somos nós. E provamos que não poderia ter sido dito para João tirar as medidas do templo lá no ano 95 DC. Uma vez que já não havia templo naquele ano. Ele foi destruído em 70 DC. Isso nós podemos atestar em Apocalipse capítulo 11, 1-2, onde diz o seguinte, meus irmãos: Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo. Percebe? Que templo? Se ele estivesse escrevendo em 95 DC, que templo que seria a referência? Levanta-te e mede o templo e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças. Olha só, vamos prestar atenção agora. Porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa. Como que ele estaria escrevendo isso aqui em 95, se a cidade santa foi pisada em 70 DC? Percebe? Percebe? E pisarão a cidade santa por 42 meses. Percebe que foi em 70, ele estava em 69 escrevendo Apocalipse, ele estava exilado em 69, Apocalipse capítulo 11, 1-2. Então, meus irmãos, a pergunta que se faz aos teólogos de hoje, aos futuristas, né, é como João iria medir, né, ali o templo em 95 DC, anos depois que a história diz que foi em 70, né? Como João iria medir o templo em 95 e escrever sobre isso em 95 DC
e que seu átrio ainda seria pisado pelos gentios por 42 meses, se o templo já havia sido destruído em 70 DC? Eu deixo essa pergunta para vocês responderem aí. Faça uma live, né? Faça uma live, expliquem isso aí pra gente. Então é por causa disso, meus irmãos, também que Policarpo, ele não poderia ter sido discípulo de João também não. Vamos dizer por quê, né? Ele não poderia ter sido discípulo de João. Para tratar de quê? De que mais? Quais seriam os ensinos se os ensinos dos apóstolos eram referentes aos últimos dias? As coisas que brevemente deveriam acontecer. Como Policarpo poderia ter sido discípulo de João? Para tratar de quê mais? Depois da vinda do Filho do Homem, que já havia se cumprido também naquela geração. Então, agora note também que somente no ano 95 DC, que Policarpo, né? Somente no ano de 95 DC, que Policarpo estaria maduro o suficiente para se tornar discípulo de alguém. Ou seja, Policarpo, em 95 DC, estava, né, com 26 anos de idade. Olha, e João estava com quantos anos? 90 anos, né? Ainda seria discípulo dele? Tá? Policarpo estava com 26 anos de idade. Porém, João, ele já estaria muito idoso para fazer discípulos, se é que ele sobreviveu até o ano 95 DC. Se é que João sobreviveu ainda para fazer discípulos no ano 95, quando Policarpo estaria pronto para ser um discípulo. Até mesmo porque o próprio João foi chamado pelo Mashiach de Israel com 24 anos. Então, para que então, meus irmãos, eu pergunto, João faria um discípulo em 95 DC para ensinar o que eles? Para ensinar o catolicismo? Para formar a religião católico-romana? Que é o que aconteceu depois? Sabendo-se que Policarpo não era um membro do corpo de Cristo. Não, Policarpo nunca foi membro do corpo de Cristo. Mas sim um católico romano. Pode ser que ele tenha o quê? Policarpo tenha tido acesso à carta do Apocalipse de João. Sim, ele teve acesso. Assim como a congregação, não somente ele, a congregação de Esmirna, porque foi lá que ele nasceu. Mas fora do tempo. A carta ele leu muito depois que a carta foi escrita. Uma vez que quando a carta foi escrita, né, como nós já falamos inicialmente, Policarpo era um recém-nascido, meus irmãos. Policarpo era um bebê ainda. Então ele não poderia se tornar discípulo de João ainda em 95, uma vez que João escreveu a carta em 69. Correto, meus irmãos? Então essa é a verdade que estamos apresentando. Agradecemos a vocês pela participação até o momento. O próximo tema será quarta-feira, às 20 horas. Aguardamos a todos online. Um grande abraço, uma boa noite para todos. Tchau!